Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito no canal se inscrever e se gostar do vídeo, dá um like e compartilha. Assim como para quem ainda não ativou a sinetinha para receber as notificações, fique à vontade. Como sempre, né, pessoal, iniciando aqui pelo nosso site, o site da Capitalismo, nós temos uma empresa de análise, recomendações e consultorias de investimentos, né? Temos diversos produtos de recomendações, renda fixa, fundos de top fundos, incluindo fundos imobiliários, o Invisto em Ações são recomendações de longo prazo, carteiras Capitalizo, que na verdade engloba o top renda fixa, o top fundos e o Invisto em Ações, o Full Trader, que é nosso produto de especulação, né, operações de curto prazo, e também o Capitalizo Completo, que engloba todos os nossos outros produtos. Como sempre, eu vou deixar aqui também a parte dos relatórios grátis, para quem quiser baixar. A gente atualizou com uma recomendação de fundo de ações, o Franklin Valor e Liquidez. Para baixar o relatório, é só colocar o nome e o e-mail vai fazer parte do nosso mailing também. E colocando o celular, a gente convida para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo aqui. Né? Clicar aqui, enviar a mensagenzinha de receber, salvar o telefone salvar o nosso contato no telefone de vocês, assim como se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Sempre que a bolsa dá um sinal de vida, assim, né, pessoal, as pessoas começam a perguntar muito a respeito, especialmente das operações de curto prazo, né? Obviamente as pessoas se sentem atraídas a ganhar dinheiro no curto prazo. E mesmo quem opera no curto prazo, eu sempre falo que a construção do ganho ele é de longo prazo. Então mesmo quem quer fazer day trade, ou quem quer fazer swing trade, né, ou position trade, ou long short, ou mexer com opções, cada ganho, né, cada dia de ganho representa um ganho de longo prazo. Então a gente constrói o nosso ganho de longo prazo no curto prazo, independentemente da estratégia que eu utilizar, né? Se for uma estratégia fundamentalista, o acompanhamento da empresa pode me garantir o longo prazo. Se for uma estratégia de curto prazo, uma estratégia grafista, o acompanhamento do gráfico pode me garantir o meu longo prazo. E ninguém está proibido de ganhar dinheiro no curto prazo. Não é essa a expectativa que eu tenho que ter, mas eu posso comprar uma ação e amanhã ela subir 20%. Ninguém está livre de ganhar dinheiro no curto prazo, né? Só que eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas em partir do resultado, né? Ao invés de entender como as pessoas chegaram naquele resultado, tá? Então, por exemplo, a gente que tem o nosso produto de bolsa aqui, o Full Trader, né? Deixa eu voltar aqui e abrir o site. Só um pouquinho que eu me perdi. Então, por exemplo, aqui nós temos vamos pegar aqui, a gente coloca os resultados aqui, né, pessoal, até para ter um histórico, né, depois eu vou mostrar novamente para vocês dentro do sistema como é que funciona esse histórico, mas aí as pessoas olham lá. Long short, 186% de ganho desde agosto do ano passado. Quanto dá na média? As operações que deram ganho, as operações que deram perda. As pessoas ficam muito preocupadas em relação a entender o quanto rentabilizou, eu sei que é importante, mas elas ficam um pouco preocupadas em entender como se chegou nesses resultados, né? Ou seja, elas estão preocupadas em fazer simulações. Não, mas eu vou ganhar 2% ao mês, 3% ao mês. Quanto, na verdade, pessoal, isso é falácia. A gente está lidando aqui com renda variável. Simplesmente eu pegar esse resultado aqui e dividir por 12, ou dividir por 13, ou por 14, ou por 15, não vai dar. Eu não vou conseguir ter um ganho recorrente em bolsa. Isso não existe, pessoal. As operações que eu ainda consigo ter uma previsibilidade maior são as operações de day trade, que são as operações que elas iniciam no dia e terminam no mesmo dia. Eu posso colocar uma meta em pontos, alguma meta percentual, ok. Mas para operações que não encerram no mesmo dia, existe uma diferença, existe o gap da abertura do outro dia, da outra semana, de sexta para segunda, de segunda para terça e assim por diante. E quanto maior for esse gap, essa diferença, menos certeza eu vou ter de quanto eu vou ganhar. E na verdade isso não é importante, pessoal. Então eu quero mostrar aqui para vocês alguns resultados que mostram, né, que a gente precisa ficar mais preocupado em entender a estratégia e entender o que eu estou fazendo do que ficar fazendo cálculo em cima de resultado.
Porque daí todo mundo cai naquelas armadilhas de olhar o resultado e, nossa, eu vou fazer aquilo lá porque o resultado foi bom. O resultado em um ano deu 120%, então se eu dividir por 12 dá 10% ao mês. É esse cálculo que as pessoas fazem e a gente tem que ter um cuidado muito grande para não fazer esse tipo de cálculo. Tanto é verdade, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui o painel do controle de operações, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou pegar aqui as operações que foram finalizadas em outubro, tá? Só para a gente não ir muito longe e para mostrar que dentro de um mês já é complicado a gente falar em média, quanto mais num período mais alongado. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar as operações aqui do swing trade, as operações encerradas de swing trade no mês de outubro, só as encerradas em outubro, tá? O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o resultado das operações. Deixa eu só aumentar um pouco. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui tá bom, tá? Deixa eu só tirar minha cara feia aqui. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos os resultados das recomendações. Uma recomendação, aqui se for a operação de venda e compra, tá? Então tiveram 3 operações swing trade na ponta vendida, que é para ganhar com a baixa, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operações que é para ganhar com a alta, operações de swing trade na ponta de compra. Então teve operação que deu 5,6, teve operação que deu 4,78, teve operação que deu 1,44 de prejuízo, 0,94 e 4,49. Na ponta de ganho, pessoal, deu 4,64, 0,64, 3,2%, 5%, 7%, e teve uma operação aqui, ó, de swing trade comprado na Petro que deu 14%. Então, não faz o mínimo sentido, pessoal, eu ficar tentando calcular a média, né, sabendo que se eu não participei dessa operação aqui da Petro, né, se eu não participei aqui dessa operação da Petro, eu puxei todo o meu ganho para baixo. Da mesma forma que se eu só participei dessa operação da Petro, o meu ganho foi lá para cima. Né, eu não teria participado das operações que deram perda. Só que isso, pessoal, não tem como a gente saber. Não tem como saber a operação que vai dar certo ou saber a operação que dá errado. Por isso a gente ficar calculando a média das operações, eu não vou dizer que é inútil, mas não serve para muita coisa. O que eu tenho que entender? Como é que funciona a estratégia e como eu faço para seguir essa estratégia e tentar me aproximar ao máximo dos resultados. Então, as operações de swing trade, por exemplo, como é que a gente organizou para os clientes conseguirem chegar ao máximo aos resultados? Primeiro, tem uma estratégia. A gente opera pelo gráfico, né? Eu gosto de bater muito em relação a isso. As recomendações são feitas pelo gráfico, tá? Não tem notícia, não tem nada aqui. Segunda questão, em relação a como enviar essas operações. Dificilmente a gente vai ficar posicionado ao mesmo tempo em mais do que 6, 7 recomendações. Dificilmente vai ter mais do que 6, 7 recomendações abertas ao mesmo tempo. Então o cliente pode pegar o valor dele e se ele quiser entrar em 6 recomendações, o valor que ele tem para especular e dividir por 6. Né? Porque seria muito mais fácil para nós fazer o quê, pessoal? Abrir um monte de operação. A gente poderia abrir 30 operações e, obviamente, sempre ia ter uma ia estar dando ganho e outra ia estar dando perda, mas qual o cuidado que eu tenho em querer que os clientes entrem em todas as recomendações? Por isso que eu digo, olhar só a média, só o resultado e fazer média não serve para muita coisa. Né? Então, normalmente essas operações são passadas antes do pregão abrir, né? Ali entre 9h40, 9h50, perto das 10 horas, já para facilitar o cliente para ele conseguir entrar na recomendação. E depois, lá pelo meio-dia, a gente passa aquelas recomendações que estão em aberto e que ainda tem possibilidade de compra. Então, mais importante do que saber que eu tenho que fazer média eu quero operar operações de swing trade, próxima abertura do pregão, eu tenho que ter um tempo para mim. Eu tenho que ter um tempo para parar, ficar na frente do computador para conseguir colocar as ordens. É pouco tempo, pessoal, 5 minutos. Isso aqui é pouca operação, né? A gente não manda muita recomendação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas operações do rastreador de tendências. A mesma coisa. Rastreador de tendências tiveram só 4 operações que foram fechadas nesse mês de outubro. Uma operação com 7,8 de prejuízo, uma operação com 3,35 e 2 com ganho. Uma de 14 e outra de 15,6. Né?
A mesma coisa, não adianta eu ficar fazendo média aqui. Se eu não participei dessas duas operações aqui do rastreador de tendências, não vai ter ganho para mim. Da mesma forma que a gente poderia abrir 10 mil operações ao mesmo tempo, o que a gente fez? Até foi uma coisa que a gente ajustou com os clientes, porque a gente está sempre à disposição para os clientes passarem o que a gente pode melhorar, né? Principalmente para o cliente ele conseguir operacionalizar aquela operação. Tá? Então, no máximo, aqui a gente vai estar posicionado em 15 ações ao mesmo tempo. De todas as ações que a gente acompanha, vai estar posicionado em 15 ações ao mesmo tempo. Eu quero entrar em 6 operações ao mesmo tempo, 7 operações ao mesmo tempo. Eu tenho que pegar o meu valor, dividir por 6, dividir por 7 recomendações para eu conseguir entrar ao mesmo tempo. Thiago, mas eu posso entrar em swing trade e rastreador ao mesmo tempo? É um pouco mais complicado, até dá, né? Eu, por exemplo, entro no rastreador e entro nas de long short. Tem cliente que entra só nas recomendações de swing trade, né? Então, e já que nessas recomendações do rastreador, como é que a gente encaminha essas recomendações? Abriu o pregão, a gente encaminha as recomendações. Então, o cliente ele tem que parar ali entre 10 horas e 10h10, aguardar se ele vai receber a recomendação pelo aplicativo. Se ele tiver no computador, vai ser um push na área logada, né, no painel do trader, ou então no WhatsApp dele ele vai receber e aí ele vai conseguir operacionalizar a operação, né, sendo redundante. Ele vai conseguir colocar a ordem para entrar na operação, tá? Então, assim, o que é importante, pessoal? Por exemplo, as operações de swing trade pode durar uma semana, pode durar 15 dias. Essas operações do rastreador de tendência pode durar 1 mês, pode durar 2, pode durar 6 meses, vai depender do mercado, né? Mas o que é importante? Não fiquem tão preocupados em saber quanto rendeu, quanto deu na média, em fazendo cálculos mágicos, que depois vocês vão ficar frustrados em relação a isso, e fiquem mais preocupados em entender como vocês vão conseguir colocar a estratégia de vocês em prática. Então, nós aqui na Capitaliza somos tarados por isso, em como a gente vai conseguir que o cliente entre nas nossas recomendações. Porque, como eu falei ontem no vídeo da Long Short, a gente não quer fazer coisa mandrake. Nós queremos que os clientes entrem nas recomendações, nós queremos que os clientes entendam como funcionam as recomendações, que eles ganhem dinheiro com isso e nos indiquem para outras pessoas. Isso que nós queremos, tá? Então, só para finalizar aqui, né, pessoal? Como eu falei, o resultado é consequência do que eu faço e não ao contrário. Não partam do resultado. Partam do jeito que as coisas são feitas, e do jeito que as coisas são feitas, aí a gente vai chegar num determinado resultado. É a mesma coisa que eu falo dos fundos de investimento. As pessoas ficam preocupadas em olhar a volatilidade do fundo e não ficam preocupadas em olhar o que o gestor faz. Se eu entender o que o gestor faz, eu vou entender se o fundo deve ter uma grande volatilidade ou não, né? Porque às vezes é coincidência. O fundo está com uma volatilidade baixa, né? Mas a carteira está carregada em ações. É uma coincidência. Por acaso aconteceu aquilo. Não é uma coincidência, mas por acaso aconteceu aquilo. Porque se eu sei que aquele fundo está cheio de ações, eu sei que mais dia ou menos dia a gente vai ter uma volatilidade muito grande. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Eu tenho que partir da estratégia, eu tenho que entender como eu vou formar minha estratégia e como eu vou operacionalizar. Eu vou entrar em 3 operações ao mesmo tempo, em 4, 5, né? E por isso que a gente faz esse ajuste, né? Isso que eu falei de operações ao mesmo tempo é máximo, né, pessoal? A gente já passou períodos aí com 2 operações de swing trade, com 6 operações do rastreador de tendências. Vai depender do mercado. As operações sempre dependem do que vai acontecer no mercado. Então, pessoal, para quem quer iniciar suas operações em bolsa, muita gente perguntando, né? Eu tive uma enxurrada de pessoas perguntando, hoje eu não sei como é que eu faço para comprar, para vender, né? Óbvio, a gente orienta os clientes, se coloca à disposição. Esse é o nosso diferencial, explicar para os clientes como é que eles fazem para colocar as ordens, tem vídeo, tem tudo, né? Explicar como é que funcionam as estratégias, mas, pessoal, calma, né? Observe. Mesmo quem contrata o nosso produto lá, o Full Trader, observa 2, 3 dias como é que funcionam as recomendações. Não alavanque, pessoal. Não comecem alavancados, tá? Comecem com o dinheiro de vocês, dinheiro à vista. Tentem entrar em 2, 3, 4 recomendações pequeno para vocês entenderem como elas funcionam. Sigam as estratégias, tá?
não ajustam, as estratégias têm ajuste sim, mas não ficam mudando toda hora. Isso está acontecendo agora direto, pessoal. Tá todo mundo empolgado e sai da estratégia e daqui a pouco faz alguma coisa que não deveria fazer, né? Então o que vai nos manter vivos no mercado no longo prazo é justamente ter uma estratégia que minimize ao máximo as nossas perdas no curto prazo e maximize ao máximo os ganhos no longo prazo. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês, né? Como eu falo sempre, eu estou à disposição para explicar como é que funcionam as nossas estratégias. A gente tem os relatórios. Para quem é cliente, pode acompanhar tudo, pode acompanhar os resultados, mas não se foquem tanto no que aconteceu, mas sim como as coisas foram feitas para chegar naqueles resultados. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários, podem nos chamar no WhatsApp que a gente está à disposição. Um abraço a todos e até mais.